Boa noite, irmãos. Sem perder tempo, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Lucas 15, faremos a leitura. Eu vou fazer a leitura do 11 ao 23 e eu peço que os irmãos que me acompanhem. Lucas 15, do 11 ao 23. Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha herança, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para a região distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados no meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Eu vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos teus servos: Depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no seu dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: O seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por tua graça. Permita-nos entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nós. Permita-nos entender um pouco mais da tua graça por nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava pensando, mês da família, né? Hoje é o último domingo do mês da família e eu estava pensando, o que eu poderia fazer, o que eu poderia trazer para continuar os sermões que têm sido muito bem feitos pelo pastor Caleb aqui na igreja. E acabei me deparando com esse texto. Sua herança e foi viver a vida dele. A parábola, ela trata de um exemplo que não é real. E, portanto, muitos diriam que talvez esse ensinamento não pudesse ser retirado dessa parábola. Só que a gente pode se apoiar em outros textos da Bíblia que nos mostram isso. Que a vida em família tem algumas mazelas. Por exemplo, Davi e sua família. Quem é que não lembra que um filho de Davi violentou a outra irmã? E o outro filho que viu o seu irmão violentar a irmã dele, matou esse filho. Abraão e sua família. Quem é que não lembra que Abraão foi atraído por uma ideia da sua esposa de se deitar com uma escrava? E a partir daí fez um filho nela, e quando de fato Isaac nasceu, briga na família. A gente pode lembrar também de Isaac, que teve 2 filhos, e um engana o outro pelo direito da primogenitura.
mazela nas famílias. Jacó, o enganador, aquele que roubou a bênção do seu irmão, precisou ir para uma terra distante, ficar numa terra distante, sofrendo na mão do seu sogro, para aprender a ser mais humilde. Isso aconteceu também. Samuel, quem aqui não lembra do famoso profeta Samuel, juiz, profeta Samuel, que apesar de muito importante, seus filhos eram vagabundos. Quem aqui não lembra disso? Então todas as famílias têm isso. Na parábola específica, o filho foi para o mundo e se deparou com aquilo que os pais passam a vida toda tentando evitar, o sofrimento dos filhos. Na parábola foi importante o filho sair de casa para lidar com aquilo que os pais muitas vezes evitam que os filhos passem, o sofrimento. É aquele famoso ditado que é onde o filho chora e a mãe não vê. Isso aconteceu com esse filho da parábola. E nas escrituras também. Nas escrituras, Davi, orgulhoso pelo seu pecado, precisou perder um filho e ser repreendido por Natã publicamente. Nas escrituras, Jacó precisou sofrer na mão do sogro para aprender a ser mais humilde, como eu já falei. O próprio Paulo precisou ter um espinho na carne, não retirado por Deus, para aprender que a graça de Deus bastava. Meus irmãos, depois de um período de sofrimento, esse coração desse jovem tornou-se humilde. Depois de estar lá, tentando comer a comida dos porcos e não conseguindo, ele começou a dar valor a algo que ele não tinha, que ele tinha em abundância antes e agora não tinha mais, a casa do pai dele. E então, com o sofrimento, esse jovem aprende a ser humilde. O sofrimento serve para nos lembrar da nossa dependência de Deus. Serve para nos ensinar que a autossuficiência é um engodo, é um perigo. Ninguém é autossuficiente. A autossuficiência é sombra de um coração orgulhoso. O pastor, alguns domingos atrás, citou C.S. Lewis aqui. E ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Se você entrar no YouTube, vai ver que até virou um short lá da nossa igreja. Está lá. Essa frase muito bem dita pelo pastor, na verdade, citando C.S. Lewis em uma das pregações. E sobre esse ponto de vista sobre o sofrimento, meus irmãos, a gente tem duas possíveis aplicações. A primeira delas, na perspectiva do sofredor, é que eu preciso me tornar humilde. Se eu sofro, é uma grande oportunidade para perceber que talvez Deus esteja olhando para mim e querendo mudar algo na minha vida. É uma grande oportunidade de perceber, de refletir, o que é que eu estou precisando aprender que eu não aprendi ainda? O que é que eu estou precisando mudar na minha vida que eu não mudei ainda? E isso acontece nas famílias. Mas tem uma segunda perspectiva de aplicação que é na pessoa que vê o sofredor. É o pai que vê o filho sofrer e muitas vezes não pode falar nada. É o sogro que vê a família sofrer e muitas vezes não pode falar nada. E é muitas vezes isso. Para essa perspectiva, a única coisa que cabe é a confiança de que Deus continua cuidando da sua família. É a confiança de que o Senhor detém tudo em sua mão. Toda família possui mazelas. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Existem pontos que não estão no controle da nossa família. Existem pontos que a única coisa que a gente pode fazer é esperar no Senhor. Quem de nós não tem na própria família alguma ovelha negra? Algum problema? Quem de nós, na nossa família, não teve algum problema? Não teve alguém que fez uma coisa muito séria, que cometeu um ato muito grave, que muitas vezes não quer saber de Deus, ou coisas do tipo. Todos nós temos, todas as famílias têm. E isso não é diferente para nenhuma família da Bíblia. E eu acho que esse é o primeiro, falando sobre família, eu acho que essa é a primeira coisa que esse texto nos ilustra. Assim como um pai corrige o seu filho por amor, para formar o caráter desse menino, Deus usa o sofrimento, muitas vezes através da nossa família, para nos moldar. E essa é a primeira lição que a gente precisa aprender. Então, se você estiver naquelas situações mais comuns do mundo, passando por alguma dificuldade na sua família, lembre-se que o Senhor está com você. Lembre-se que isso é uma baita de uma escola de Deus para vocês. Para nós, né? Para todos nós. O segundo ponto
que esse texto nos ensina sobre o relacionamento familiar, para ter uma família adequada, é o seguinte: arrependimento é necessário para a manutenção dos relacionamentos. Esse ponto aqui, de fato, é muito polêmico. Na parábola especificamente, o filho pródigo, depois de estar lá sofrendo, sem comer direito, passando fome, tentando comer a comida dos porcos, ele se levanta e pensa: pô, peraí, na casa do meu pai, os servos dele, os criados dele, os trabalhadores dele, comem muito melhor que eu. Quer saber? Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: olha, me perdoe, eu entendo se o senhor não quiser mais me chamar de filho, mas me aceita pelo menos como um dos seus trabalhadores. Ele se arrepende e volta para a casa do pai. E até que no versículo 21, quando se depara com o pai dele, ele fala: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. E aí a resposta do pai é outra. A gente sabe. A gente vê muito bem a resposta do pai. Mais tarde a gente até vai entrar melhor nisso. Mas arrepender-se de uma má conduta é a condição primordial para que o ofensor, para que a pessoa ofendida passe a olhar você com outros olhos. Não existe relacionamento nenhum se quem erra não sabe pedir perdão. Não existe relacionamento se quem faz alguma coisa errada não sabe olhar para dentro de si e falar: pisei na bola, errei, fiz besteira, me perdoe. Precisamos entender que a partir do momento que eu ofendo alguém, eu preciso abaixar minha cabeça, me humilhar e reconhecer o que eu fiz de errado. Esse é o primeiro passo para a gente ter uma família ajustada. Esse é o primeiro passo para que os nossos relacionamentos deem certo. Parece uma coisa óbvia, né? Mas é que às vezes o óbvio precisa ser dito. Assim como em nosso relacionamento com Deus, onde Deus exige que a gente seja sincero e se arrependa dos nossos pecados, nas nossas famílias também. Não existe relacionamento sem confiança. Inclusive, relacionamentos não são baseados em perfeição. Relacionamentos são baseados em confiança. Se você espera do seu cônjuge perfeição, você vive um conto de fadas. Um conto de fadas. Porque nem você é perfeito e nem ele é. O que você espera de um relacionamento? Você espera confiança. Você espera que quem erra chegue e fala: errei, me perdoe. E você espera que quando ofendido, a outra pessoa também se retrate com você. As melhores amizades são construídas não por pessoas perfeitas que nunca brigaram entre si. As melhores amizades são construídas, muitas vezes, frutos de atritos onde uma pode ser sincera com a outra. Eu tenho isso como exemplo. Os meus melhores amigos não são aqueles que eu nunca briguei. Os meus melhores amigos são aqueles que eu já briguei muito. Mas, por causa da sinceridade entre eu e meu amigo, a gente pode reconhecer os nossos próprios erros e então estabelecer uma relação de confiança. Vamos parar para pensar o seguinte: você já conversou com aquele casal, normalmente um casal mais teimoso, que está junto há um tempo, e aí você pergunta assim, você está vendo claramente que os dois estão brigados, um está emburrado com o outro, e aí você fala: mas, homem, por que tu não pede perdão a ela? Ou ela, por que você não pede perdão a ele? E aí, normalmente o que se ouve não é assim: é verdade, eu errei. Normalmente o que a gente ouve é: ah, mas fulano de tal também fez isso. Ah, mas fulano de tal não vai me ouvir. Ah, mas fulano de tal também erra. Ah, mas eu já tentei fazer tal coisa e fulano de tal também fez isso. Ah, mas não sou só eu que faço isso, fulano de tal também faz aquilo. Entenda que se você pisar na bola, você precisa arrepender. Abaixa a sua orelha, fica quieto, se humilhe e reconheça seu erro. Se você pisou na bola, é seu dever, assim como quando nós pisamos na bola com Deus, chegar para a pessoa que a gente ama e dizer: errei, me perdoa, eu errei, eu não vou me defender. Você pode falar aqui tudo que está no seu coração que te chateou, eu sei que eu te chateei, errei, me perdoe. Meus irmãos, você não faz ideia de como é que isso ajuda na construção de um relacionamento. E aqui, vamos fazer um parênteses. Eu não estou falando aqui daquela pessoa sem vergonha, aquela pessoa que vive errando e vive pedindo perdão. Eu estou falando daquela pessoa que erra
se arrepende de verdade e a partir daí muda a sua atitude. Muitos relacionamentos são restaurados quando existe traição, quando existe um sincero arrependimento do cônjuge. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi casais que passaram uma crise enorme a ponto de serem destruídos porque houve uma traição. E aí, um dos lados, o lado errado, reconheceu, confessou seu pecado, mudou a sua atitude e hoje são um casal feliz. Isso existe a rodo na igreja. Isso existe em muitos lugares. Mas é necessário sinceridade. É necessário se arrepender. É necessário mostrar ao outro que você se arrependeu. Assim como na nossa relação com Deus, é necessário dizer, errei e mudar de atitude. Essa é a segunda lição que o texto nos ensina para a gente ter um relacionamento bacana. E por fim, a última. A terceira lição e talvez a mais preciosa. Reconciliação é a essência do cristianismo nos nossos relacionamentos. Eu vou repetir. Reconciliação é a essência do cristianismo em nossos relacionamentos. Meus irmãos, agora sim esse é o elemento principal da parábola. Agora sim tem tudo a ver, é a chave principal do que Jesus estava dizendo nessa parábola. Vale a pena a gente lembrar o seguinte. Esse texto começa com um texto que Pedro leu no início do culto. Começa lá no versículo 1 do capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Meus irmãos, primeiro Jesus conta duas parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida, onde Jesus deixa claro que uma ovelha, independente do tamanho do seu rebanho, uma ovelha perdida tem o seu valor. Primeira parábola que ele conta. A segunda parábola que ele conta é a da moeda, da dracma perdida. E aí, basicamente a parábola é: quem de vocês, se perder uma moeda, e uma dracma, quem de vocês perder uma moeda não vai procurá-la? Vai procurar, claro que vai procurar. E aí ele está dizendo: quem aqui, quando achar essa moeda, não vai fazer a maior festa, não vai ficar feliz, não vai se regozijar porque achou. Ele conta primeiro essas duas parábolas antes da gente chegar de fato na parábola do filho pródigo. Depois de contar essas duas parábolas, respondendo aquelas pessoas que acusavam Jesus de comer com os pecadores, agora, enfim, ele chega na parábola do filho pródigo. E aí, quando ele chega nessa parábola específica, ele fecha o bloco, meio que responsabilizando aquelas pessoas que o acusavam de comer com os pecadores. E aí, por fim, ele conta essa parábola. Qual que é o grande mote dessa parábola? Qual que é a grande conclusão dessa parábola? O que a gente de fato aprende com ela? Muitos aqui, e eu já vi isso diversas vezes, nessa parábola muitos focam no filho pródigo, naquele que desperdiçou os seus bens, inclusive pródigo significa isso, aquele que esbanja, né? Muitos aqui focam no arrependimento do filho pródigo. Ok, isso tem razão. Mas o foco da parábola não é esse. O foco da parábola é: o filho pródigo foi, desperdiçou, cometeu o erro, se arrependeu, voltou. Quando ele fala com o pai tem uma atitude totalmente diferente. Quando ele fala para o pai: pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, me perdoe. Ao invés de o pai receber: beleza, agora vá para o seu quarto e não saia lá que você está de castigo. Ao invés do pai dizer isso, o pai fala: vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto ressuscitou. Vamos celebrar, porque o filho que eu estava dado como morto agora voltou para casa. O foco está na reconciliação do pai. E aí, por incrível que pareça, muita gente para por aí. Mas o ensinamento, o cerne do ensinamento que Jesus estava respondendo aos fariseus vem agora. O filho mais velho, ao ver essa situação, ficou bravo. Poxa vida, como é que o senhor faz uma festa para esse seu filho aí, que desperdiçou a sua herança, quando na verdade eu sempre fiquei aqui e nunca dei trabalho para o senhor? O que Jesus na verdade está dizendo é o seguinte: para os fariseus, ele está comparando o filho mais velho aos fariseus. Jesus está dizendo o seguinte: eu como com pecadores porque eles precisam disso.
Eu como com pecadores porque eu fico alegre, porque a minha missão é fazer com que eles se acheguem a Deus. Se você nunca se afastou de Deus, ao invés de você ficar bravo, se alegre também. Fique feliz também. Regozije-se na reconciliação do seu irmão. É isso que ele está dizendo para os fariseus. Em outras palavras, Jesus está chamando eles de hipócrita. Está dizendo, vocês pregam a Deus, mas quando um pecador se arrepende e chega perto de Deus, vocês não ficam felizes. Vocês ficam chateados. E, meus irmãos, isso tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar porque, se na parábola, os pecadores são aqueles que não eram dignos de estar na presença de Deus, eram aqueles que eram pecadores, não eram judeus, eram de outros povos, e o filho mais velho é aquele que era judeu, mestre da lei, hipócrita. Essa parábola nos ensina, em primeiro aspecto, que nós fomos reconciliados com Cristo, né? Com Cristo, por meio de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Show de bola, é isso daí. Mas trazendo isso para os nossos relacionamentos, a gente aprende a importância da reconciliação. Às vezes a gente fica tão chateado com alguma coisa que é feito a nós, que a gente esquece que primeiro Deus nos perdoou. A base pela qual eu perdoo alguém não está na minha própria justiça, está no fato de Deus ter me perdoado primeiro. É por isso que eu perdoo alguém. Eu não perdoo alguém porque eu sou santo, porque eu sou bonito, porque eu sou superior. Eu perdoo alguém porque Cristo me ensinou a perdoar, me perdoando. Por isso que a lição daqui é que a reconciliação é a essência do cristianismo nas nossas vidas. Se nós somos cristãos e vivenciamos isso, então nós também reconciliamos com aqueles que nos fazem mal. Eu não estou falando aqui para você ser bobo, não é isso. Eu não estou falando aqui para você estar perto de quem não te ama, não estou falando aqui para você ficar correndo atrás de quem não te quer, não é isso. Mas uma vez arrependido, saiba que o perdão e a reconciliação é o alvo da nossa vida. Todos nós fomos reconciliados com Cristo primeiro. Não foi o texto que nós lemos aqui no início? Que Cristo, por meio de si, nos reconciliou com Deus e tudo. Se não for Cristo nos reconciliar primeiro, nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando a gente estiver na nossa família, meus irmãos, a gente tem que se lembrar disso. Por mais que você tenha uma ovelha negra na família, por mais que você tenha aquela pessoa na família que você está te dando trabalho, está te dando problema, está te enchendo a paciência, se Deus quiser, vai chegar o dia de vocês se acertarem. E quando este dia chegar, aceite-o, reconcilie-se com ele. Não porque você deve alguma coisa a ele, não porque você é superior, mas porque primeiro Cristo te amou. É isso que nos baseia, é isso que a gente tem que tentar levar para a nossa família. Meus irmãos, esse texto, se a gente conseguir ensaiar um pouquinho disso durante a semana, ensaiar um pouquinho disso no nosso trato da família, vocês vão ver como as nossas relações familiares vão ser mudadas. Vocês vão perceber como a nossa disposição familiar vai ser muito melhor. Ter a atitude de se arrepender quando fizer uma coisa errada, a paciência de saber que mazelas acontecem em todas as famílias, e principalmente a grandeza de lembrar-se que primeiro você foi salvo, e por isso, primeiro você foi perdoado, e por isso você perdoa. Se a gente começar a viver isso, a gente de fato vai ter grandes mudanças nas nossas famílias. Muitas vezes a gente olha famílias de grandes pregadores ou de pessoas muito exemplares no cristianismo e a gente pensa, nossa, como eu queria uma família assim. Na maioria das vezes, o testemunho dessas famílias não é uma família perfeita de margarina que surgiu e continuou. Foi uma família que aos trancos e dificuldades e barrancos e mazelas foi praticando isso. Foi praticando o arrependimento e foi praticando a reconciliação. De modo que lá na frente, eles estão muito mais maduros, não por mérito próprio, mas porque Cristo construiu essa família bem fundamentada. Amém, irmãos? Eu desejo que a gente possa sair daqui lembrando um pouquinho disso e fechando esse mês da família pensando sobre isso. Se por acaso você tiver alguém da sua família que você anda meio nariz torcido, meio chateado, que sempre tem, né?
lembre-se, primeiro você foi perdoado. Primeiro, Deus te reconciliou. E por causa disso, você deve se reconciliar com os outros também. Amém? Vamos orar? Deus bondoso, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina a cada dia, as suas escrituras estão aí, cabe a nós praticá-las. Cabe a nós ter a grandeza de lembrar-se que primeiro o Senhor nos amou. De que primeiro o Senhor nos amou sem antes nos arrependermos. E que por meio do arrependimento o Senhor nos permitiu acesso a Cristo. E hoje nós somos sua família. Obrigado, Senhor, porque independente das mazelas que nós temos nas nossas famílias, nos nossos dias a dia, o Senhor está conosco. O Senhor garante estar conosco. Obrigado, Pai, porque não andamos sozinhos e porque a base da nossa família é o Senhor. Nós podemos dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que seja difícil, ainda que seja penoso, mas nós sabemos que estar contigo é melhor do que estar sozinho. Andar contigo é melhor do que andar sozinho, segundo os nossos próprios valores. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.